Então, como a gente iniciou, hoje nós vamos começar a estudar um ciclo de lições que fala sobre a identidade dos espíritos, né? Então, Kardec vai, em alguns escritos, mencionando, né, algumas informações obtidas e estudando, através do que ele já havia recebido dos espíritos, como se faz para diferenciar uma mensagem de um bom espírito, de um mau espírito, para identificar aquela mensagem, né? Enfim. E ele até dedica a esse assunto, que é extremamente importante, um capítulo no Livro dos Médiuns, né? Que é o capítulo 24. Né? Lá no capítulo 24, que é até bem grande, ele fala sobre a identidade dos espíritos. Né? Então ele fala sobre as possíveis provas que a gente pode ter de uma identidade do espírito, de um espírito, né? Como saber que aquele espírito é aquele nome que ele está usando, né? Ele dá no segundo item modos para se distinguir os bons dos maus espíritos. E no terceiro item ele faz como um resumo, né, sobre questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, que na verdade é meio que uma conclusão, né? Então a gente vai começar a ler a lição de hoje, que é lá da Revista Espírita de 1858, que tem o título Espíritos Impostores, para a gente poder entender o que ele vem falar para a gente, ensinar para a gente. Isso é muito importante porque identificar o espírito, não o nome, mas o conteúdo, né, a linguagem. Kardec frisa bem como os espíritos frisam bem para ele da importância da linguagem usada na mensagem enviada. Né? Então, pouco importa o nome do espírito, mas o conteúdo. Isso é importante por quê? Primeiro, para a gente analisar o que a gente está recebendo, para a gente não se tenha médio da psicografia, né, ou da psicofonia, não entrar pelo caminho da fascinação, achando que tudo que ele está recebendo é certo, é do bem, enfim, ele precisa analisar isso. E hoje em dia nós temos muitos livros espíritas, né, pulando de tudo quanto é canto. E a gente precisa fazer uma análise melhor. Uma coisa era a gente pegar os livros de Chico Xavier, né, que era um médium extremamente confiável, moralmente, né, já bastante avançado. Outra coisa é ver os livros do Divaldo, enfim. Mas temos muitos outros médiuns não tão conhecidos, né? E a gente precisa ter, na hora do estudo desses livros, utilizar o quê? O controle universal. Né? Saber se aquele conteúdo está na doutrina, na base, né, da doutrina. Então, tanto aquele que está escrevendo como a gente que está lendo, a gente precisa analisar bem o conteúdo daquele livro. Pois é, né, Júnior? Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente percebe, infelizmente, médiuns bastante conhecidos que mudaram totalmente a linguagem dos livros publicados. E a gente percebe claramente antes e depois de um determinado livro, como aquele médium era antes e como ele está depois, através dos livros que ele vem psicografando, né? Então, por isso é tão importante esse capítulo do Livro dos Médiuns, e por isso que Kardec, na Revista Espírita, vai sempre falando algo a respeito, dando exemplos e depois consultando os espíritos para clarear o motivo daquilo que é acontecido, né? Então, vamos começar a ler. Espíritos Impostores começa com o relato do falso padre Ambroise. Vocês me desculpem, né? Eu não sei nada de francês, então provavelmente alguma coisa que eu vou ler errado. Então começa assim. Um dos escolhos que apresentam as comunicações espíritas é o dos espíritos
impostores, que podem induzir em erro sobre sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitável, procuram passar seus grosseiros absurdos. Né? Espíritos que se utilizam, né? Eu sou São Paulo, eu sou rei não sei quem, né? Mas aí pessoas importantes da época, a gente acredita e aí confia naquele conteúdo. Em muitas ocasiões, explicamos sobre esse perigo, que deixa de ser para quem escrute. Significa, né, quem sonda, quem tenta descobrir, investiga, né? Ao mesmo tempo, a forma e o fundo da linguagem dos seres invisíveis com os quais se comunicam. Né? Então, claramente aqui tem que se avaliar a forma e o fundo da linguagem. É o mais importante. Nesse capítulo do Livro dos Médiuns, Kardec vem o tempo todo, Kardec e os outros espíritos que respondem, frisando na questão da linguagem. Então não importa nome, né? Não importa se identificou ou não, enfim, importa é o conteúdo, a linguagem. E ele diz, os espíritos dizem que se a gente prestar bem atenção, a gente não vai se deixar enganar. Né? Ele lá no final até do capítulo ele fala, né, que se a gente tiver um estudo atento, a gente não se deixa enganar. Usando uma frase assim, os espíritos são enganos que se deixam enganar. Então, porque Kardec pergunta, né, mas é fácil identificar? E aí o espírito não diz sim ou não, ele diz assim, se você tiver um estudo atento do conteúdo, você identifica. Continuando aqui na revista. Não podemos repetir aqui o que dissemos a esse respeito. Leia-se atentamente nessa revista, em O Livro dos Espíritos e em nossa instrução prática, né, que é aquela que veio antes do Livro dos Médiuns. Ver-se-á que nada é mais fácil que premunir-se contra semelhantes fraudes, por pouco que nisso se coloque de boa vontade. Ele vai falar aqui que ele não vai repetir tudo aquilo que ele já falou a respeito, que ele colocou no Livro dos Espíritos e no livro das instruções, da instrução prática, que é no livro que veio antes do Livro dos Médiuns. E depois, então, que o Livro dos Médiuns ficou assim, tão bem detalhado esse assunto que é impossível se ter dúvida a respeito. A não ser que a gente tenha a nossa vaidade estimulada, ele até coloca isso no capítulo. Ele fala que a gente só vai se enganar se a gente ficar envaidecido, né? Às vezes o Espírito te eleva, né? Te elogia, e a gente, por vaidade, acaba ficando difícil reconhecer que ali tem uma enganação, um embuste. Continuando. Reproduziremos somente a comparação seguinte que citamos em alguma parte. Suponde que num quarto vizinho ao que estais, estejam vários indivíduos que não conhecis, que não podeis ver, mas que ouves perfeitamente. Não seria fácil reconhecer pela sua conversação se são ignorantes ou sábios, homens honestos ou malfeitores, homens sérios ou estouvados, pessoas de boa companhia ou grosseiras? Então, esse é o exemplo que ele coloca. Que para a gente seria fácil reconhecer, mesmo sem ver, pessoas que a gente obviamente já conhecesse e começasse a falar. Então, eu ia saber se ele é inteligente, se ele é sábio, enfim. Não ia, porém, ele vai falar mais à frente. E aqueles que fingem, né, um conhecimento que não tem? Aqueles que se passam como pseudo-sábios. Ele fala a respeito disso que se a gente analisar bem claramente, alguma coisa a gente vai perceber, algum deslize ali vai perceber. Às vezes a mensagem é excelente, é de alto teor moral, mas aí o espírito dá um deslize, que é quando ele te elogia. Então, às vezes, se a gente não prestar bem atenção, se torna bem sutil. Por quê? Ele diz que espíritos que vêm com essa intenção de enganar, eles são espertos. Então, eles só vão procurar médiuns que eles veem
que eles são capazes de enganar, como esse relato aqui do falso padre Ambrose. O próprio espírito que se passou por esse padre, quando chega com Kardec, ele não engana mais, porque ele sabe que ele não vai conseguir. Então, a gente só, como foi falado, né, a gente só se deixa enganar. Tem que prestar atenção nisso. Continuando aqui. Tomemos uma outra comparação sem sairmos da nossa humanidade material, né? Ele vai dar um outro exemplo. Suponhamos que um homem se apresente a nós sob o nome de um distinto literato. Diante desse nome, o recebeis de início com todo o respeito devido ao seu mérito suposto. Mas se ele se exprime como um carregador, reconhecereis logo o engano e o expulsareis como impostor. Então, essa é uma outra forma de se identificar e até se torna fácil, né? Que é o contrário já do que a gente já falou. Tem um espírito extremamente bronco, mas ele se apresenta como um poeta, né? Vamos qualquer um desses que a gente conhece, uma pessoa bem culta. Na hora que ele começa a passar o ditado, a escrever, a gente vê que a linguagem é péssima. Então, jamais poderia ser daquela pessoa com conhecimento. E aí ele vem dizendo que ocorre o mesmo com os espíritos, né? Ele dá dois exemplos que a gente pode avaliar no dia a dia e que é o mesmo que acontece com os espíritos, então que a gente tem que usar para analisar. Continua aqui Kardec. Ocorre o mesmo com os espíritos, são reconhecidos pela sua linguagem. A dos espíritos superiores ela é sempre digna, em harmonia com a sublimidade dos pensamentos, jamais a trivialidade macula-lhes a pureza. A grosseria e a baixeza de expressões não pertencem senão aos espíritos inferiores. Todas as qualidades e todas as imperfeições dos espíritos se revelam pela sua linguagem. E pode-se com razão aplicar-lhes este adágio de um escritor célebre. O estilo é o homem. Então, ele coloca aqui, como a gente vai ver mais detalhadamente lá no livro dos médiuns, que os espíritos superiores, eles vão sempre usar de harmonia nas mensagens, mesmo quando eles têm que mostrar um erro. Eles vão mostrar sem censurar, né? Eles não vão fazer intriga. Eles não vão responder sobre trivialidades, né? Questões pessoais ligadas à matéria, né? Enfim. Espíritos superiores não se dão a esse papel. Então, mais uma vez aí, é o conteúdo da mensagem, a linguagem, né? Essas reflexões, continua Kardec, nos foram sugeridas por um artigo que encontramos. Aí ele fala, né, de um jornal da época, né, espiritualista de La Nouvelle Orleans, do mês de dezembro de 1857. É uma conversação que se estabeleceu por intermédio do médium entre dois espíritos, um se dando o nome de Padre Ambrose e o outro o nome de Clement XIV. O Padre Ambrose foi um respeitável eclesiástico falecido em Lisiane no último século. Era um homem de bem, de grande inteligência, que deixou uma memória venerada. Então, enfim, o padre era uma pessoa do bem. Aí vamos ver o que acontece, o que esses dois espíritos fazem, né? Um se passa pelo padre e o outro se passa por uma outra pessoa, pelo Clement XIV. Nesse diálogo, onde o ridículo disputa com o ignóbil, é impossível equivocar-se sobre a qualidade dos interlocutores, e é preciso convir que os espíritos que o fizeram tomaram bem pouca precaução para se mascararem. Porque qual é o homem de bom senso que poderia, em um só instante, supor que o padre e Clement pudessem se abaixar a tais trivialidades que se parecem a um espetáculo teatral? Comediantes da mais baixa categoria que parodiassem esses dois personagens não se exprimiriam de outro modo.
Ele aqui não coloca, né, o que foi falado, o que eles falaram, o que eles fizeram. Mas Kardec quer entender que é extremamente chulo, né? Porque se ele coloca que nem os comediantes de mais baixa categoria poderiam, né, fazer o que eles fizeram, imagina a grosseria que foi, enfim, a ignorância que foi essa manifestação. Até coloca que eles nem tomaram precaução para se mascararem, né? E aí continua. Estamos persuadidos de que o círculo de Nouvelle-Orléans, onde o fato se passou, a compreendeu como nós. Duvidar disso seria injuriá-los. Lamentamos apenas que, ao publicá-lo, não o fizeram seguir de algumas observações corretivas, que pudessem impedir as pessoas superficiais tomá-lo por uma amostra do estilo sério de além-túmulo. Mas apressamos-nos em dizer que esse círculo não tem apenas comunicações desse gênero. Tem também de outra ordem, de ordem diferente, onde se encontra toda a sublimidade do pensamento e da expressão dos espíritos superiores. Né? Então, assim, foi relatado nesse jornal, esse acontecimento, essa manifestação. Kardec acredita que as pessoas lá, os donos, enfim, dessa publicação, também sabiam que era um embuste, mas ele só lamenta que no final do comunicado, lá, de colocar lá a manifestação, né, o que aconteceu, eles não fizeram um adendo explicando que aquilo ali não era o verdadeiro padre nem o verdadeiro crente, né, que eram espíritos que estavam lá zombando, fazendo alguma brincadeira, né. Até porque ele coloca, nesse mesmo jornal, coloca outras publicações que são sérias, né. E aí é importante isso, né, porque a gente sabe que a gente tem um dever como espírita, que é do esclarecimento. Tem um livro eu não me lembro qual agora, mas eu ouvi numa aula da Luzia Matias, do Centro Espírita Leão Denis, se não me engano foi algum livro de Leão Denis, que ele fala que o espírito não deve se omitir. E ela traz esse ensinamento dele para os dias atuais, né? Dizendo que se a gente está num grupo onde se está falando de aborto, muitas vezes a gente se envergonha e se omite, né? Porque a gente ainda distou um pouco da realidade e aí não dá o parecer do conhecimento espírita que a gente já tem sobre o assunto aborto, sobre eutanásia, sobre pena de morte, enfim, sobre qualquer outro assunto que esteja em voga, né? A gente se omite, muitas vezes por vergonha. E o espírito tem o dever de esclarecer, porque eu gostei muito de uma colocação dela quando ela disse: se chegou perto de você esse assunto é porque você tem que se manifestar. Então isso ficou muito marcado em mim. E a mesma coisa aqui no jornal, né? Tem o dever aqui do esclarecimento, tem que ser esclarecido e não apenas colocar. Então é o dever de nós, espíritos, quando pegamos alguma dessas publicações, livros, mensagens, que tem alguma coisa que a gente não percebe que está em acordo com a doutrina, a gente tem que se manifestar, né? A mesma coisa seria a gente colocar um livro dito espírita para se vender num local que a gente convive, frequenta, trabalha, enfim, se aquele livro não vai de acordo com a doutrina. Ou pelo menos se ali está, a gente tem que esclarecer, né? Olha, essa passagem aqui, Kardec, no Livro dos Espíritos, diz assim, 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 então a gente conclui que isso não é possível. Tá? E aí continua aqui Kardec. Pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso padre poderia oferecer um útil objeto de observação sobre os espíritos impostores. E aí, com efeito, foi o que ocorreu, como se pode julgar pela entrevista que ele vai falar mais a seguir, né? Aí começa Kardec. Peça a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do verdadeiro padre, falecido em Louisiana no século passado, e que deixou uma memória venerada, se comunicar conosco. E aí o padre responde: estou aqui.
Kardec pergunta: podeis dizer-nos se foi realmente vós quem tivestes com Clement XIV a conversa narrada no jornal lá e da qual demos leitura em nossa última sessão? Ele responde: lamento os homens que foram vítimas dos espíritos, lamentando igualmente a estes. Então você vê, olha a sublimidade do padre. Ele lamenta pelas pessoas que foram vítimas. Mas quando a gente vai estudar lá no livro dos médiuns, a gente percebe, pelos esclarecimentos, que foram vítimas porque quiseram ser vítimas. Enfim, quem acreditou. Mas ele lamenta também pelos espíritos que fizeram isso. Né? Não tem nenhum sentimento. Olha quando a gente reconhece pela linguagem, né, pelo conteúdo, quem é aquele espírito, se é superior ou não, se é do bem ou do mal. Né? Ele lamenta por esses espíritos, né? Não tem sentimento de raiva, ódio, nada disso. Ele simplesmente lamenta por esses espíritos fazerem isso. Kardec pergunta: qual é o espírito que tomou o vosso nome? E ele responde, né, um espírito charlatão, um espírito bufão, né, fanfarrão, enfim. Pergunta Kardec: e o interlocutor era realmente o Clement XIV? Ele responde, o padre: era um espírito simpático, aquele que havia tomado o meu nome. Então eram provavelmente dois espíritos em sintonias das brincadeiras, né, fanfarrões, que se conheciam e resolveram fazer essa manifestação. Kardec pergunta: como deixastes debitar semelhantes coisas sob vosso nome, e por que não viestes desmascarar os impostores? O padre responde: porque não posso sempre impedir os homens e os espíritos de se divertirem. E lá no livro dos médiuns, Kardec várias vezes fala sobre isso. Várias vezes ele questiona, ele chega a ser repetitivo, porque ele questiona os espíritos, por que Deus permite que espíritos nos enrolem, né, nos enganem, né, enfim. E eles sempre respondem: primeiro, que é para testar a nossa persistência no estudo. Segundo, porque nós temos livre-arbítrio, tanto de fazer o bem ou o mal. E que eles até tentam, em alguns casos, evitar essas comunicações desses impostores, mas nem sempre conseguem. E aí Kardec pergunta: mas como vocês não conseguem? Vocês não são superiores? Vocês podem fazer isso? Se quiser poder, podemos. Eles respondem: porém, temos que respeitar a lei do livre-arbítrio. E eles falam que alguns são protegidos, alguns de nós que estamos aqui, ou médios, enfim, são protegidos. E por isso não acontece isso com alguma dessas pessoas. E aí o Kardec pergunta: mas isso não é parcialidade? Não está protegendo alguns em detrimento dos outros? E os espíritos respondem: não. Isso é justiça, porque é de acordo com o merecimento de cada um. Né? Não há parcialidade, há justiça. Os bons espíritos se interessam pelos que usam criteriosamente da faculdade de discernir e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esses suas preferências e os secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles junto dos quais perdem o tempo em belas palavras. Isso eu li aqui claramente a resposta dos espíritos. Por isso tem que ficar bem claro para a gente, porque a gente fica muitas vezes indignado, né? Por que ser enganado? Por que o meu guia permitiu que isso acontecesse, né? Até para trazer para os momentos atuais, por que eu sofro isso? Por que Deus permite? Por que... Né? Então é para testar também a nossa perseverança no estudo, né? Para a gente aprender a distinguir. Então vir tudo com facilidade para a gente. Por quê? Porque a gente precisa progredir. O espírito superior está lá no caminho dele. Ele não pode dar de bandeja para a gente. A gente tem que evoluir. Para evoluir, a gente tem que se dedicar. Tem que se dedicar no estudo, tem que se dedicar na caridade, né? Enfim, temos que fazer a nossa parte.
No 6, né, a nova pergunta de Kardec. Concebemos isso em relação aos espíritos, né? Mas quanto às pessoas que recolheram essas palavras, são pessoas sérias e que não procuravam se divertir, né? Quem estava lá na reunião com esses espíritos impostores. Aí o padre responde o que a gente vem falando, né? O que Kardec esclarece no Livro dos Médiuns. O padre responde: razão a mais. Deveriam bem pensar que tais palavras não poderiam ser senão a linguagem de espíritos zombeteiros. A gente imagina então quão chula foram as comunicações desses espíritos, né? Então, mais um motivo para eles verem que não eram eles, pelo conteúdo, pela linguagem da mensagem. Kardec novamente pergunta: por que os espíritos não ensinam em Novae Orleans princípios em tudo idênticos aos que se ensinam aqui? O padre responde: a doutrina que vos foi ditada cedo lhes servirá, não haverá senão uma. Kardec pergunta novamente: uma vez que essa doutrina deverá ser ensinada mais tarde, parece-nos que se o fosse imediatamente, isso apressaria o progresso e evitaria no pensamento de alguns uma incerteza deplorável. E aí o Espírito Padre responde: os caminhos de Deus frequentemente são impenetráveis. Não haverá outras coisas que vos parecem incompreensíveis nos meios que empregam para chegar aos seus fins? É preciso que o homem se exercite para distinguir o verdadeiro do falso, mas nem todos poderiam receber a luz subitamente sem se ofuscar. Esse é outro ensinamento muito importante, que a gente também pode se utilizar em outros momentos de nossa vida, né? Daquela ansiedade que a gente tem, que a família toda se torne espírita, ou que a família toda tenha o conhecimento da doutrina espírita, né? Que muitos daqueles que convivem conosco sofrem e porque não têm o conhecimento, né? Sofre a perda do ente, porque acha que aquele ente realmente desapareceu, sumiu, enfim, e aí a gente fica naquela ansiedade, principalmente quando a gente começa, né, a estudar a doutrina espírita. A gente fica muito naquela ansiedade de querer divulgar para todo mundo. E a gente se esquece disso, que cada um tem o seu momento, né? Então Kardec pergunta por quê. Ele diz o seguinte: se lá naquela região eles já recebessem as mensagens que a gente recebe aqui, ou seja, o espiritismo, né, as leis todas direitinho, eles não se deixariam enganar, eles iam poder analisar o conteúdo ali da mensagem. E aí o padre fala que vai chegar o momento, né, que essa doutrina ela é única, então é essa doutrina que vai se espalhar. Não vai haver uma outra doutrina, enfim, mas que tinha que aguardar, porque tudo tinha o seu momento, e Deus sabe, e aí ele faz uma analogia com os nossos momentos, né? Muitas vezes a gente vê uma coisa que parece que vai dar errado, mas que tem uma finalidade, que Deus assim quis e realmente acontece o que era o bem, né? O que tinha que acontecer realmente. E muitas vezes esse conteúdo, ele termina a frase assim, né? Nem todos poderiam receber a luz subitamente sem se ofuscarem, né? Então, se você vai se ofuscar com a luz, de que vai adiantar você receber a luz, se você não vai conseguir enxergar? Se essa luz, em vez de clarear para você, porque luz é para isso, né? Luz é para clarear para que você possa ver, ler, enxergar, enfim. Mas se essa luz vai te ofuscar, então não vai adiantar de nada. Deus espera o momento certo para que ele possa receber aquele ensinamento. Na 9. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Pode colocar na área de texto. Acrescentar alguma coisa. Então, item 9. Podeis, eu vos peço, dizer-nos sua opinião pessoal sobre a reencarnação? Pergunta Kardec, né?
O padre responde: os espíritos são criados ignorantes e imperfeitos. Uma única encarnação não poderá bastar-lhes para tudo aprenderem. É preciso que se reencarnem para aproveitarem as bondades que Deus lhes destina. E aí, só essa pergunta, essa resposta, a gente teria uma infinidade de coisas para falar, né? E como o item é sobre espíritos impostores, a gente não vai entrar em detalhes, mas temos lá, né, no livro dos Espíritos, a parte que fala sobre a encarnação, o motivo de se reencarnar, qual é a finalidade da encarnação, né? Fala das múltiplas encarnações, enfim, de como estamos criados, simples e ignorantes. Então você vê, o padre, mas que uma vez desencarnado por ser um espírito mais evoluído, tem todo esse conhecimento já. Então ele fala isso, que a gente é criado, simples e ignorante, que a gente precisa crescer, né? E uma única encarnação seria possível para isso. Para a gente aproveitar as bondades que Deus lhes destina. Que bondades são essas, né? É a felicidade verdadeira, que a gente sabe que reencarnando, a gente vai aprendendo com as dificuldades, vai aprendendo a criar os sentimentos, e aí a gente vai evoluindo se a gente segue aí o caminho correto. E com isso a gente consegue aquela felicidade verdadeira, né? Do espírito mesmo, no plano espiritual. Kardec pergunta na 10. A reencarnação pode ocorrer sobre a Terra ou somente em outros globos? A reencarnação se dá segundo o progresso do espírito em mundos mais ou menos perfeitos. Então a gente vai reencarnar de acordo com o nosso progresso, com a nossa condição, né? Com a classe que a gente se encontra. Então pode ser num mundo mais ou menos perfeito. Mas Kardec não se dá por vencido. Você vê que não fica dúvida nenhuma, né? Quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, existia aquela comunhão de pensamentos. Não foi uma pergunta e uma resposta. Foi a mesma pergunta para vários espíritos, em várias situações, ocasiões, e sempre com as mesmas respostas. Então existe aquele controle universal, né? Porque para que aquilo fosse realmente tido como verdadeiro. Então, como ele não respondeu exatamente a pergunta, né, a reencarnação pode ocorrer, ele não colocou se pode ou não sobre a Terra, ele coloca no geral, a reencarnação se dá segundo o progresso do espírito em mundos mais ou menos perfeitos. Você quer reencarnar aqui, né, João? Bom, bom. Enfim, aí ele pergunta novamente, isso não nos diz claramente se ela pode ocorrer sobre a Terra. Aí o padre, agora ele afirma, sim, ela poderá ter lugar sobre a Terra. E se o Espírito a pede como missão, isso será mais meritório que para ele do que pedir para avançar mais depressa em mundos mais perfeitos. Né? O que ele quer dizer aqui? Um espírito mais evoluído poderia ir encarnando em mundos melhores, de acordo, né, já que ele diz no anterior, que é de acordo com o progresso do espírito. Porém, ele coloca, se um espírito mais evoluído quer encarnar num planeta como a Terra, que ainda é de provas e expiações, ele vai ter essa encarnação como missão. E aí ele é mais meritório ainda, né? A gente imagina, né? Um espírito mais superior conviver no meio da gente, né? Deve ser um pouco complicado. E aí isso aqui é mais meritório para ele, né? Porque ele avança mais depressa do que se ele estivesse continuando a evolução dele tranquilamente em mundos de acordo com a sua condição moral, né? E aí agora ele vai evocar o falso padre, né? Pedimos a Deus Todo-Poderoso permitir ao Espírito que tomou o nome do padre se comunicar conosco. E aí o Espírito responde, estou aqui, mas não queirais me confundir. Kardec pergunta, verdadeiramente és tu o padre? Não, dois. Em nome de Deus, peço dizer a verdade. E aí o Espírito responde, não, ele não é o padre.
pensas daquilo que disseste sobre o seu nome? O Espírito responde: penso como pensaram aqueles que me escutaram. Por que te serviste de um nome tão respeitável para dizer semelhantes tolices? Os nomes, olha só como o Espírito coloca. O falso padre. Os nomes, aos nossos olhos, nada são. As obras são tudo. Como se podia ver o que eu era, pelo que eu dizia, não atribui consequência ao empréstimo desse nome. Prestaram bem atenção? O Espírito sabe, né? Ele sabe que o nome não tem importância nenhuma. As obras é que são tudo. Né? Até esse Espírito que era impostor, que se passou por outro Espírito, sabe que se a gente analisasse bem a obra, a gente identificaria que não era ele. Então ele achou que, fazendo o que ele estava fazendo, dizendo tamanha tolice, como diz Kardec aqui, ninguém ia acreditar que era o padre. Né? Então ele achou que não, acreditando não ia ter consequência nenhuma, ia ficar tudo bem. Então ele colocou, se podia ver o que eu era, pelo que eu dizia, não atribuir consequência ao empréstimo desse nome. Porque era claro que ninguém ia acreditar que era o padre. Kardec pergunta: por que em nossa presença você não sustenta, né, a tua impostura? E aí ele sabe para que ele está se manifestando, né? Como os espíritos disseram para Kardec, que ele colocou lá no Livro dos Médiuns, né? No capítulo da identidade dos espíritos. O espírito sabe para quem ele vai se manifestar, para quem o médium que ele vai utilizar, enfim, ele sabe disso. Então ele responde: porque minha linguagem é uma pedra de toque com a qual não podeis vos enganar. Eu sabia que ele não ia poder enganar Kardec, nem as outras pessoas que ali estavam, porque são pessoas que estão estudando, têm um método do estudo, analisam o conteúdo, a linguagem, enfim. Já tem as orientações de vários espíritos a respeito dessas manifestações, dessas informações. Não estão ali brincando, é um estudo sério, que tem continuidade, né? Como Kardec mesmo fala, para ser um estudo sério tem que ter continuidade. Então ele sabia que ele não ia conseguir enganar, por isso que ali ele se apresenta como ele é mesmo. E aí ele coloca uma nota aqui. Foi-nos dito várias vezes que a impostura de certos espíritos é uma prova para o nosso julgamento. É uma espécie de tentação que Deus permite, a fim de que, como disse o padre, o homem possa se exercitar em distinguir o verdadeiro do falso. Então, como a gente viu lá no Livro dos Médiuns, esse é um dos motivos porque Deus permite que o espírito se manifeste, o espírito impostor se manifeste, para que a gente analise o conteúdo, para que a gente aprenda a distinguir o verdadeiro do falso, o bem do mal. Né? Lá no Livro dos Médiuns ele esclarece mais a respeito. Mas a conclusão é essa, né? Deus permite para pôr à prova o nosso julgamento. É uma espécie de tentação de Deus, a fim de que o homem possa se exercitar em distinguir o verdadeiro do falso. 17. Aí Kardec pergunta: e o teu companheiro Clemente? Que pensas dele? Aí o Espírito responde, né? Não vale mais do que eu. Ambos temos necessidade de indulgência, né? Que é aquele outro Espírito que também se utilizou de um nome de uma pessoa, né? De época. E, na verdade, é igual a ele, né? Não vale mais do que ele. E ele coloca que ambos têm necessidade de indulgência. E aí Kardec evoca, né? Em nome de Deus Todo-Poderoso, peço-lhe que venha. Esse outro espírito que também estava enganando junto com o que estava passando pelo padre. E aí ele responde: estou aqui desde que o falso padre chegou. Então são amigos, né? Andam juntos. Por que abusaste da credulidade de pessoas respeitáveis para dar uma falsa ideia da doutrina espírita? E o espírito responde, né? O espírito impostor: porque se é propenso a faltas?
É porque não se é perfeito. Então, a gente vê novamente que não são espíritos ignorantes, no sentido de não saber. Ele sabe. Então, por que você está fazendo isso? Dando uma falsa ideia da doutrina? Por que você está abusando da credulidade das pessoas? Aí ele responde com uma pergunta, né? Por que a gente comete erros, né? Por que a gente é propenso a faltas? Porque a gente não é perfeito. Se a gente fosse perfeito, a gente não faria mais isso. Essa é a conclusão. Bem conscientes. Exatamente. A gente percebe agora que eles sabem. Né? São conscientes do que fizeram, dos erros que se cometeram, sabe que precisam da indulgência, enfim. Pergunta Kardec: não pensastes ambos que um dia vosso embuste seria reconhecido e que os verdadeiros padres Ambroise e Clemente XIV não poderiam se exprimir como o fizestes? E aí responde, né? Os embustes já foram reconhecidos e castigados por aquele que nos criou. Né? Aí a gente não sabe os detalhes, mas até o padre vai falar mais adiante, o verdadeiro padre, né? Como é que eles estão se sentindo. Então, quer dizer, e pergunta se vocês não tiveram receio de serem reconhecidos, saberiam que não seriam, né, por quem vocês passavam, né? E aí ele fala, mas já foram reconhecidos, né? Foi tão absurdo que não conseguiu enganar ninguém. E Kardec pergunta: sois da mesma classe dos espíritos que chamamos batedores? Não, porque é preciso ainda raciocínio para fazer o que fizemos em Novelli Orres, né? Como alguém escreveu aí, conscientes. Eles sabem que precisa de um raciocínio para fazer o que eles não são simples batedores, que estão só bagunçando, né? Eles tentaram fazer alguma coisa e têm consciência disso. E aí Kardec pergunta ao verdadeiro padre: esses espíritos impostores os veem aqui? E o padre responde: sim, e sofrem com a minha visão. Imagina, né, gente, a vergonha. Eu muitas vezes penso isso, né? A vergonha que a gente vai sentir quando estiver diante de pessoas que estiveram sempre ao nosso lado, às vezes que a gente lamentou, às vezes que a gente reclamou, achando que a gente estava sozinho, e aí a gente desencarna e o teu guia fala: mas olha aqui, ó, tá vendo? Naquele momento em que você estava blasfemando, eu estava ali do outro lado, querendo que você me ouvisse, mas você no teu desespero não conseguiu perceber. E aí uma infinidade, né, das oportunidades que a gente tem todo dia e a gente não aproveita, né? A gente sempre deixa amanhã, com todo o conhecimento que a gente já possa ter do espiritismo, a gente ainda continua vacilando e muitas vezes a gente nem percebe, né? Porque Deus vê é a nossa intenção. E algumas vezes a gente já sabe, imediatamente após o erro, pede perdão, sabe que não conseguiu, enfim, mas está na luta. Mas muitas vezes a gente comete o erro e só vai perceber dias depois. Isso se perceber, né? Apesar do conhecimento do espiritismo que a gente já possui. Né? Então a gente imagina a vergonha, né, que esses espíritos devem sentir diante do padre. Estão vendo o padre, né, estão sofrendo em vê-lo, porque sabem que fizeram uma coisa errada. E aí Kardec pergunta: esses espíritos estão errantes ou reencarnados? O padre responde: são errantes, não seriam bastante perfeitos para se desligarem se estivessem encarnados. Outro ensinamento que é bastante importante. Antes de continuar aqui, deixa eu ver o que a Cris está perguntando, né? Depois que você começa a estudar, não, está afirmando, né? Depois que você começa a estudar, quando faz algo contrário à doutrina, vem uma culpa quase imediata. Exatamente. Né? É uma sensação, né? Eu já converso com várias pessoas que falam a mesma coisa. É uma sensação de que estão te vigiando, né? Então, que você não... teu guia ali do teu lado, te olhando, te ajudando, tentando te ajudar, né? E aí não tem mais volta, né, Cris? Uma vez conheceu, não tem mais volta. Não tem como dizer não sei, não sabia.
Né? Uma vez que a gente leu ali, está escrito ali no livro dos Espíritos, está escrito no Evangelho, e não fez, não tem mais volta, não tem como. A responsabilidade é maior. Né? Como a lição da beneficência. Por que a gente tem que estudar sempre? Para reacender as ideias em nossa mente. A gente leu hoje a mensagem de abertura sobre beneficência. Com certeza, todos nós que aqui estamos, nos próximos minutos, horas, ou talvez dias, espero que sempre, mas enfim, a gente sabe que não é assim, ao contato com essas pessoas mais que estão necessitando de ajuda, de palavra, de comida, enfim, a gente vai se sensibilizar, porque a gente leu a mensagem, a lição hoje, da beneficência. Mas daqui a alguns dias a gente já esqueceu novamente, por isso precisa ter um estudo continuado. Né? Temos que criar o hábito de ler o Evangelho, uma página do Evangelho todo dia, ou uma página de um livro que comenta o Evangelho todo dia, para que as lições possam se fixar e se colocar nas nossas atitudes do dia a dia. Né? Então, voltando aqui, né? Ele está dizendo que os espíritos eles são errantes, ou seja, estão na erraticidade, não estão encarnados, e que esses espíritos não são bastante perfeitos para se desligarem se estivessem encarnados, né? Que é aquela comunicação que se dá do espírito encarnado. Eu estou aqui encarnada, eu posso, quando eu estiver dormindo, me emancipar e dar uma manifestação, né? Uma mensagem, sei lá, utilizar um médio e passar algum conteúdo, né? Só que ele fala que os espíritos ainda não teriam essa condição de desligamento. E muitos de nós talvez possamos ser assim ainda. Quando a gente vai ler os livros lá de André Luiz, que passam relatos, a gente vê exatamente lá. O corpo adormeceu e o espírito está ali do lado, dormindo também. Né? Está preso ali, o corpo do lado, não levanta. Ou eles levantam e ficam sentados lá na cadeira, sentados na beirada da cama. Ficam ali. Né? Então, pode ser que seja a nossa condição ainda também. Mas isso está ligado ao quê? À perfeição. Né? Não seriam bastante perfeitos para se desligar. Aí ele pergunta do padre, né? E vós, padre Ambrosio, em qual estado estáis? Olha que maravilha. Encarnado em um mundo feliz e sem nome para vós. Eu acho isso lindo, né? Porque ele está encarnado, foi lá para dar um ensinamento, né? Porque Kardec trouxe o padre para poder esclarecer esse tipo de manifestação da existência dos espíritos impostores e daí dá outros conhecimentos como ele passou. Né? Mas é um mundo que a gente também não conhece. E olha que a gente já tem conhecimento de planetas por aí, ele está em um que não tem nome ainda. Que pelo menos na época de Kardec não tinha, né? Não sei se agora tem. Mas enfim, isso é de uma beleza, né? Não sei se vocês conseguem ver assim. Eu vejo isso como de uma beleza, né? Eu consigo ver nisso o amor de Deus, né? A capacidade que tem de esclarecer, que muitas vezes a gente está com a visão lá embotada e não consegue perceber, né? De que o espírito está encarnado em outro planeta que a gente ainda não conhece, mas as possibilidades, mostrando as possibilidades que temos ainda de locais para irmos, se assim a gente fizer por onde, né? E que permite que um espírito desse venha aqui nos ajudar, nos esclarecer, né? E esse a gente está sabendo que se manifestou. E quantos vêm e que a gente, às vezes, é um arrepio, uma sensação boa de paz, e a gente, por isso que a gente, no momento de dificuldade, tem que parar, respirar fundo. Na hora que vai dar aquele distúrbio neurovegetativo, a gente para. Respira fundo, entra em prece. Muitas vezes a gente nem consegue falar muito, né? Mas o sentimento é que importa. Então, a gente tem que pedir, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Me ajuda a se acalmar, a refletir. E de repente a gente vai dormir e no dia seguinte acorda com a resposta, com o que a gente tem que fazer, ou se a gente tem que aceitar a dificuldade, enfrentar. Né? E assim, é aquele calar no momento da explosão. Mas a gente tem um problema, a gente já quer falar,
e não é o momento. Quando a gente está com raiva, não é o momento de falar, é o momento de calar, para não se arrepender, né? E aí Kardec termina, né? Nós vos agradecemos os esclarecimentos que consentistes em nos dar. Sereis bastante bom para vir outras vezes entre nós, dizermos algumas boas palavras e nos dar um ditado que possa mostrar a diferença do vosso estilo com aquele que havia tomado o vosso nome. Né? E aí o padre responde: estou com aqueles que querem o bem na verdade. Estou com aqueles que querem o bem na verdade. Então o Kardec meio que solicita, né, a presença dele em outras ocasiões para esclarecimento. Então essa é a lição de hoje, né? Foi um exemplo de um ocorrido. E aí a gente, nas próximas segundas-feiras, a gente vai continuar falando a respeito sempre, né? No momento a gente fez uma reunião aí dessas lições em torno da identidade dos espíritos. E na próxima semana, a Vera vai falar das contradições na linguagem, né? Que é o mais importante para a gente reconhecer de quem vem, né? Se é do bem ou do mal, se o nome que está sendo utilizado é realmente aquele espírito, se há necessidade de uma identidade, se é necessário saber quem é que está respondendo, né? Enfim, e várias outras situações que a gente recebe aí nas mensagens. Tá bom? Essa foi a lição de hoje. Eu agradeço a todos pela presença, desejando já uma boa noite a todos, e passo o microfone para a Nina Mil, que vai fazer o encerramento aí do estudo da noite. Tá bom, Nina? Levanta a mãozinha aí. Ou a Nina ou quem vai fazer o encerramento. Quem vai fazer a prece. Quem pode fazer a prece, então? Não pode porque está gravando. Né? Quem pode fazer a prece final? Quem vai fazer a prece? Obrigada, Júnior. Um beijo no coração, Cris, Luiz. Então eu vou encerrar. Eu vou fazer a prece, então, para encerrar. Tá bom? Vamos lá. Amigo Jesus, mestre amado, mestre querido, mais uma vez, e será sempre poucas vezes que precisamos te agradecer pela oportunidade que temos do estudo, do esclarecimento, que, se seguido corretamente, ou pelo menos tentado, vamos poder visualizar lá no fundo a verdadeira felicidade que Deus tem para nos oferecer. Por isso, Mestre Jesus, como espíritos ainda tão endividados, precisamos da Tua presença, do Teu amor, que os Teus mensageiros possam sempre estar conosco, os nossos guias tenham sempre o contato conosco, paciência com os nossos deslizes, mas que possamos perceber a Tua presença através desses amigos queridos que sempre estão conosco. Que na hora do desespero a gente possa e consiga recorrer a Ti. Te agradecemos imensamente por já sermos tocados pela doutrina espírita, por sermos, mesmo sabendo da responsabilidade que toma conta de nós a partir deste momento, mas muito maior é a alegria, o contentamento de já termos o contato com o Espiritismo. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, e sobretudo em nome de Deus, que possamos encerrar os estudos desta noite. Que assim possa ser.